Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar alguns pontos da nossa defesa. Muita gente tem falado que a defesa do Seahawks é uma defesa muito boa. A gente tem perdido jogos por conta do ataque, a gente cedeu uma média de menos de 16 pontos por jogo aí no último recorte, acho que desde a partida contra os Rams. E aí, isso é uma verdade ou um mito? Então, primeiro que dizer que a defesa não é boa não quer dizer que é culpa da defesa a gente estar perdendo, certo? A defesa tem sim feito seu trabalho, tem deixado a gente no jogo. Se a gente tivesse um ataque sólido nesse recorte aí de Rams, Saints, Steelers, Saints, Jaguars, né? Packers, Cardinals e Washington Football Team, 7 jogos. A gente venceu 1, né? A gente poderia ter vencido uns 4 aí se tivesse um ataque sólido. Por exemplo, poderia ter vencido os Saints, que pontuou pouco. Poderia ter vencido Green Bay, que a gente segurou Green Bay 100 pontos durante mais de 3 quartos. Poderia ter vencido o jogo de ontem, né? Quer dizer, o jogo de... Eu tô gravando no dia após, né? Mas na verdade o último jogo contra o Washington Football Team. Então dava para ter tirado mais vitórias. Então isso é fato, né? Não estamos perdendo por conta da defesa, né? E a defesa tem sim feito boas jogadas. Mas a defesa dos Seahawks não dá para dizer que é uma defesa boa. Porque problemas da gente não consegue pressionar o quarterback adversário. Acho que mais para frente ele vai fazer um texto ou um vídeo explicando exatamente por que isso não vem acontecendo. Se vocês quiserem, claro. E sem pressão, os quarterbacks que são ruins, vamos dizer assim, conseguem fazer passes de quarterbacks que são ditos bons, né? Então a gente vê aí o Colt McCoy destruindo a defesa, né? Então se a defesa fosse boa, a defesa teria feito um trabalho bem melhor contra o Colt McCoy, como a defesa dos Panthers fizeram uma semana antes, né? E aí contra o Tyler Henry, que é a mesma coisa, né? Por mais que ele também... mas ele jogou bem contra os Bucks, que é uma grande defesa. Sim, eu não estou dizendo que ele não está jogando bem, mas a defesa poderia ter feito um bom trabalho sim. A defesa está cansada, porque o ataque tem muito train out. Correto, isso é verdade. Chega no final do jogo, a defesa do Seahawks é a defesa que mais tem snaps. O time do Seahawks é o time que tem menos posse de bola no jogo. Tudo isso é fato, né? E isso são fatores que fazem a defesa dar uma queda de desempenho. Tranquilo. Mas, por exemplo, muitas vezes no começo do jogo, a defesa do Seahawks, ela mesma força drives gigantes, né? Mas virou um field goal no final. Ok, mas você ficou 10 minutos em campo, né? Você deu 80 jardas ali, e 90 jardas, sei lá, e você deu um field goal, né? Então, tem essa questão também, né? Mas é claro que numa lista de defeitos, a defesa não está ali na primeira linha de culpados, tá? Precisa melhorar muito, principalmente pass rush, né? A gente também não tem um grupo de corners confiável, no sentido que o DJ Reed, vez ou outra, tá machucado, não estava jogando bem, agora voltou ao nível dele. A gente parecia ter achado uma solução com o Trey Brown, não achou. Aí agora tá o Sidney Jones, que faz boas jogadas e depois não dá para passar aquela confiança, né? Então eu acho que na verdade essa é a questão. Não é nem dizer se é boa ou se é ruim. A defesa do Seahawks não é aquela defesa confiável, né? Que você tipo, vou apostar aqui que essa defesa aqui vai amassar tal adversário, né? A gente pegou, como eu falei, né? A gente pegou o Colt McCoy contra os Cardinals 2 semanas e foi terrível, né? Então a gente vai tentar levantar alguns pontos de porque alguns defeitos dessa defesa do Seahawks aqui. Certo? Então vamos pro tape. Eu queria mostrar o primeiro lance, que é esse aqui. O Seahawks vai mandar essa jogada vai terminar num desvio de passe do Sidney Jones aqui em cima. O que é que os Seahawks fazem aqui? O que é que os Seahawks chamam essa jogada? Isso aqui ok, era uma terceira descida, era melhor focar numa defesa de passe, mas aqui o Seahawks vai com 3 jogadores para cima do Heineken e dropa 8, né? Na marcação. Então Carlos Dunlap, que só teve 4 snaps nesse jogo, esse foi um dos snaps do Carlos Dunlap. Carlos Dunlap dropa aqui e o Seahawks
tá todo mundo aqui em zona. Só que percebam que tem duas zonas muito curtas aqui e uma zona muito longa para um defensive end estar marcando, né? Então já tem um erro de execução aqui, vamos dizer. E outra que para mim, isso a gente vai mostrar depois como esse drop dá errado em alguns momentos. Alexandre, mas tem outras defesas que fazem isso e dá certo. Não, eu não estou falando de deixar de fazer, mas escolher melhor quem vai fazer isso e os momentos de fazer isso. Porque para mim isso demonstra muito que assim, pode ser que outras defesas chamassem aqui uma blitz, ou os próprios 4 jogadores aqui, porque confiaria que eles poderiam chegar no quarterback. E aqui me parece, tipo assim, a gente não vai conseguir chegar no quarterback, então eu vou dropar um a mais para tentar impedir o passe, né? E aí ele dropa o Carlos Dunlap, e aí o Sidney Jones e o Jamal Adams fazem uma grande jogada aqui. Eu não sei para quem foi acreditado nesse lance o passe desviado, acho que foi pro Adams, mas foi uma boa jogada aqui do lado do campo, né? Eles estavam numa cover 2, né? E aqui vem o passe, os dois ali lutaram pela bola. E aqui já começam alguns dos erros do Seahawks, né? Que vem muito ligado à disciplina. Deixa eu começar a colocar aqui no comecinho porque essa parte é importante. Esse tight end aqui está fazendo o motion, certo? Então ele fez o motion, o Bob Wagner veio avisar aqui, ó, vamos se ajustar. Porque se esse cara vai para cá, toda a linha defensiva tem que vir um espaço para dentro também, né? Porque cada um tem que cuidar de um gap. E aí o Bob Wagner veio aqui e chamou, só que esse cara não fez isso, né? Ele voltou. E aí o Brooks vem desesperado, mandando a galera voltar, né? O Monet e o Collier vêm para dentro, né? E aí o Brooks vem avisar. O Monet volta pro gap dele, o Collier não. E aí nesse espaço, ó, o Collier atacou um gap que em tese estava protegido pelo Monet. Ele deveria ter atacado o gap de fora aqui, né? E aí criou o gap específico aqui para o Gibson conseguir uma jardim. Não foi um grande avanço, mas foi um erro de execução da defesa. E aqui foi que eu falei sobre já os drops, né? Aqui, defesa do Seahawks vem com 3 mais uma vez para cima do quarterback. E ele decide dropar o Bryan Monet, um cara que tem 330 libras, né? E aqui o Terry McLaurin vai passar pelas costas do Bryan Monet. Eu acho que não é uma boa ideia deixar o Terry McLaurin contra o Bryan Monet. O que aconteceu aqui? Se a chamada é essa, o Bob Wagner tem que estar bem mais perto aqui, porque ele precisa ajudar o Bryan Monet aqui. O Bryan Monet só vai conseguir defender algum passe que vier muito em cima dele, né? Então o Wagner tem que estar bem mais para frente aqui, né? O Amadi pegou esse jogador aqui e o Wagner tinha que estar mais próximo, né? Não tá. E essa falta de posicionamento, o Brooks é o único que ele continua dropando, inclusive. E aí o Brooks é o único que percebeu que vai dar ruim e aí se antecipa e vem fazer o tackle aqui, mas já quase para a primeira descida. Então não é uma boa ideia esse drop que vem sendo feito desde o começo do ano, né? E não dá certo. Aqui eles decidiram o Al Woods, que tem o mesmo peso do Bryan Monet, vindo aqui no drop, contra o Carter, que é somente o recebedor, o retornador de chutes. Então esse cara deve ser um pouco dinâmico, né? Inclusive tem touchdown já retornado esse ano. E aí vem nas costas do Woods. E aqui mais uma vez o Brooks, se é para deixar isso aqui, olha a quantidade, essa linha aqui, ó, esse espaço aqui de 10 jardas, né? Basicamente não tem ninguém. Tem o Woods aqui no meio. Então tá muito espaçado isso aqui. Então além de estar colocando um cara que não deveria, ainda está mal posicionado. E aí o Woods vai fazer o quê? Não tem como ele defender. E aí o Brooks vai lá e tenta corrigir, mas é um avanço gigante de graça, né? E aqui vem algumas coisas que talvez o torcedor fique um pouco chateado da gente ouvir, mas é o Bob Wagner, que não tem feito um bom ano na cobertura. Ele e o Jordan Brooks têm sido incríveis, talvez a melhor dupla de linebackers contra o jogo corrido. Mas na cobertura o Wagner não tem feito um bom trabalho. Primeiro que aqui ele já avançou muito no play action, já faz tempo que o Heinicke saiu com a bola, e aqui o Wagner ainda está achando que vai ser um play action, ele invadiu demais o backfield.
E aí ele teria que cobrir o McLaurin aqui. Só que aí ele já se colocou numa posição totalmente ruim. E aí o McLaurin tá livre. Olha o McLaurin. E ainda a defesa tá totalmente espalhada aqui. Não tá preenchido os espaços, né? E aí olha quanto espaço o McLaurin tem para avançar, né? Ele ainda é parado aqui pelo Brooks e o Diggs, mas conseguiu um avanço muito grande por conta disso. O Bob Wagner mordeu muito a isca do play action e aí não tinha tempo de se recuperar, né? Então acabou complicando. Aqui mais um lance do Wagner, um pouco lento na marcação, que é uma outra coisa que vem acontecendo. O Wagner é um linebacker muito inteligente, só que ele tem tido azar em alguns momentos. Ele sabe que não tem mais a mesma explosão de anos atrás, é óbvio. A idade chega para todos. E aí ele tem tentado prever as jogadas para poder estar na frente, né? E aqui ele prevê o avanço menor, que seria o McKissick. Então ele acha que, vou defender o McKissick. Só que tem esse cara aqui, né, que vai ter um avanço. E aí ele tá longe, e aí deixa um bom avanço pro cara conseguir a primeira descida mais uma vez. Aqui o Bob Wagner mais uma vez, né, recebendo... olha a distância que ele tá do recebedor, né? O recebedor vai pegar a bola, cair no chão, basicamente, e o Wagner quase não conseguiu chegar, né? O Diggs estava mais fácil de chegar do que ele. E aqui, ó, vamos lá mais uma vez. Em outrora ele faria essa jogada tranquilo, contra um wide receiver, claro, mas tipo assim, você vê que ele não está bem, você tem que arrumar formas de pegar o seu jogador que é tão bom e colocar em situações melhores. O Ken Norton Jr. tem trocado o papel, né? O Bob Wagner era o Mike e o Brooks era o Will, mas quando ele viu que o Wagner está um pouco falho nessa questão, ele tem mudado alguns snaps e o Brooks tem se tornado o Mike, né? O linebacker Mike, e o Wagner o Will, né? Mas ainda assim não tem resolvido. Eles têm sido os linebackers que mais cedem jardas. Aqui, ó, nesse lance, olha como a marcação tá frouxa. Ó, o passo vai sair agora. Aí eu vou dar o pause aqui. Olha a linha defensiva. Olha a próxima linha de defesa aqui com o Ryan Neal e o Bob Wagner. Meu amigo, é mais de 15 jardas de distância. Tem esse cara, um passe aqui seria fácil de fazer. 2, 3, 4. 4 caras para receber e 3 absurdamente livres, né? Então, realmente é bem complicado a defesa dessa forma. Aqui, ó, mais uma vez, problemas de comunicação. A defesa é indisciplinada, esse é um grande ponto, como eu tinha falado, e confusa. Aqui, o Seahawks está marcando man-to-man. Se está man-to-man, os dois corners têm que marcar os dois wide receivers. Então, o Sidney Jones tem que estar desse lado aqui. E aí, o Quandre Diggs está mandando o Sidney Jones ir para lá. Só que o Sidney Jones acabou, não escutou. Olha, fiquem prestando atenção no Diggs aqui, maluco. Ó, saltando. O cara tá livre aqui. Aí o Diggs faz, o Jones não vai, então eu vou ter que correr pra lá pra tentar fazer a jogada. E aí eles ainda conseguiram, era uma terceira descida aqui, terceira pra 2, conseguiram a conversão. Se tivesse um corner aqui, eu não sei se eles conseguiriam, né? Ou pelo menos teria sido mais difícil. E aí é um problema de comunicação. Como eu falei, a defesa é muito indisciplinada nesse quesito, né? Tenta fazer jogadas, né? Aquela jogada do Wagner uma boa amostra do que é a falta de disciplina. A disciplina, nos Estados Unidos tem um negócio falado de don't take the cheese, né? Não pegue o queijo, né? O queijo na ratoeira, se você pega o queijo, você cai na armadilha, né? O rato vai cair na armadilha. E aí, às vezes, tem um passe mais curto, a defesa morde logo aquele passe com agressividade e aí recebe um passe pelas costas, né? E a zona que a gente tem sofrido muito é justamente essa. A zona entre os safeties e os linebackers, né? As costas dos linebackers. Ou então a gente tem afundado demais os linebackers e aí, entre os linebackers e a linha defensiva, como ele também mostrou no outro lance, tem um espaço gigante, né? Então isso é falta de disciplina. São coisas que a defesa precisa ajustar, né? E para realmente se tornar uma defesa sustentável, né? Uma defesa que você possa confiar. Tipo, pode ter dias ruins, mas está fazendo o certo, né? Então, vamos dizer assim, para colocar a defesa do Seahawks uma defesa confiável, ela precisa primeiro parar de ficar dropando defensive tackles na cobertura todo o jogo, né? E mais de uma vez por jogo aqui, inclusive. Precisa pressionar o quarterback de alguma forma, seja com blitz, ele precisa achar alguma forma de pressionar o quarterback, senão vai botar muita pressão
na cobertura, que aí na cobertura é uma defesa muito indisciplinada, né? A gente vê isso em screen. Para defender screen você tem que ser muito disciplinado. O Seahawks até defendeu um pouco melhor screens nesse jogo, mas é uma defesa que defende muito mal, né? Então é isto. A defesa do Seahawks tem potencial, né? Talvez não, né? Com certeza se tivesse com um coordenador defensivo melhor, estaria fazendo um trabalho melhor pelo que tem mostrado até aqui, né? Não é culpado pelas nossas derrotas, mas não ser culpado pelas nossas derrotas não coloca os Seahawks num alto patamar, né? Lembre-se que a gente pegou nesse inteirinho aí Stafford, Big Ben, Trevor Lawrence, James Winston, Colt McCoy, Taylor Heinicke e Aaron Rodgers, né? O Stafford tá mal, tá numa fase ruim agora, mas na época que jogou com a gente tava numa fase boa. O Aaron Rodgers também é um bom quarterback, né? Então dá para tirar só esses dois da lista. Então o Seahawks fez bons números contra quarterbacks ruins, né? Então por isso que eu falo que não é confiável. Quem garante que pegando um ataque muito dinâmico, se fosse o Kyler Murray no lugar do Colt McCoy, ia fazer o mesmo desempenho? Provavelmente não, por conta desses erros que a gente mostrou aqui. Vamos torcer para que eles se corrijam, né? Para ver se 1% de chance que a gente tem para chegar nos playoffs hoje consegue se concretizar. Beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e Go Hawks!